Olá, meus amigos, bem-vindo ao Jornal da Blitz. E hoje, como sempre, nós temos um convidado especial, a Jaqueline, uma perita judicial. E nós andamos conversando algumas coisas e vimos que ela tem um trabalho muito interessante. E como nós temos falado de algumas profissões que muitas pessoas talvez não conheçam, eu quero que você conheça hoje a Jaqueline. Ela vai estar falando um pouquinho sobre o trabalho de perito. E veja bem que legal. O que é que essa moça faz sendo perita judicial? Coloca ela aqui, ô Leandro, para falar com a gente. E aí, Jaqueline, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é que você tá, minha amiga? Tô bem. E o senhor, tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. E tá muito quente aí? Aqui tá, hein? Nossa, aqui tá. Brasília tá bem quente. Tô Brasília, aqui Distrito morrendo de Federal. calor. Brasília, Distrito Federal. Você Tá? anda, você anda segurando a carteira aí ou pode andar de boa? Como é que é o negócio? Porque aqui em São Paulo tá difícil, hein, filha? Eu quase nunca saio, mas aqui até que é bem tranquilo. A gente tem muita qualidade de vida aqui, Aí né? é mais Eu acho tranquilo. bem interessante. Mas aí em São Paulo tá bem tenso, né? Eu vejo Aqui o negócio tá bem feio, viu? Aqui complicado. pode acreditar. Não vem pra cá não, tá, filha? Fica aí, tá? Sim, Mas vamos pode. lá. O que exatamente é o trabalho do perito judicial? Explica pra gente. Bom, vamos lá. O perito, quando se fala perito, as pessoas logo imaginam o quê? O perito criminal, que vai Certo. numa cena de crime, que vai desvendar uma cena de crime, um assassinato. Então não imagina que a perícia é mais que isso. A perícia pode ser além desse tipo de crime. A perícia pode ser judicial, ou seja, na seara civil. Então, a perícia judicial ela é diferente da criminal. A criminal ela vai lidar com crimes, ela vai lidar com inquérito, não vai lidar com processos cíveis, como é o caso da perícia judicial. Por exemplo, a perícia judicial ela está na seara civil. Então, quando o juiz tem algum tipo de dúvida, ele vai se socorrer a quem? Em uma área técnica, vamos supor, engenharia, contabilidade, documentoscopia, avaliação de imóveis. Se o juiz tiver alguma dúvida nessas áreas, ele vai ter que se socorrer por um profissional que está habilitado para proceder à perícia. Então, nos tribunais, nós temos cadastros de peritos, então, peritos das mais diversas áreas, então, desde peritos de contabilidade, que é uma área que tem muita demanda, engenharia, até, por exemplo, áreas que têm menos demanda, por exemplo, uma perícia em arte. Certo. Só que o juiz ele sempre vai precisar desse expert, que detém uma expertise, para que ele responda algumas questões técnicas, como, por Certo. exemplo, na área de documentoscopia, que é a que eu faço. Aham. Vamos supor que o juiz tem uma dúvida se aquela assinatura é autêntica ou falsa. Certo. Ele não vai poder sentenciar sem saber isso. Porque se a assinatura for falsa, a convicção dele vai ser uma. Se a assinatura for autêntica, a convicção dele vai ser outra. Então, Correto. ele vai precisar de quem? Ele vai precisar de um profissional que lhe diga se aquela assinatura é autêntica ou falsa. E esse profissional é o perito judicial. Na seara civil, na criminal é um pouquinho diferente, são os peritos criminais, mas é outra seara. Correto. Então espera um minutinho. Eu faço um contrato qualquer, faço uma assinatura lá e alguém de alguma forma faz alguma fraude, forja a minha assinatura e aí você faz essa avaliação judicial, se for o caso, né? Se ir para a júdice essa uma discussão, né, desse processo Sim. e você vai dizer se foi a pessoa ou não que assinou o documento. É esse o seu papel. Exatamente. Também posso resolver fraudes documentais. Então, vamos supor que a assinatura do senhor é autêntica, não tem nenhum problema na assinatura do senhor, Certo. mas imprimiram uma folha diferente e colocaram ali no contrato, ou seja, fizeram uma montagem. Um E aí, anexo. quem vai resolver isso é o perito em documentoscopia. No caso, eu sou perita em documentoscopia na área civil, perita judicial. Então, é isso que eu vou resolver para o juiz, para que você obtenha essa justiça, obtenha essa sentença justa. Então, mas no meio desse monte de fraude que a gente vê por aí, né? Você sabe disso. Até Uhum. nem vamos falar das fraudes digitais, que eu acho que aí já é outro campo que não faz muito parte do seu trabalho, né? O seu é mais uma fraude física, né? Vamos colocar Sim, assim? fraudes documentais. Documental, é um documento, é algo físico, né? Não é digital. Então, mas tem muita fraude, gente fraudando documento, fraudando contrato.
eu já vi tanta coisa aí, né? E tudo A isso, estatística do Serasa é uma fraude a cada 16 segundos. Então, uma realmente, fraude a cada 16 segundos. exatamente. E aí, É a se estatística do por Serasa. acaso. E aí, os que não descobrem, já dançou um abraço. E quem tiver alguma desconfiança, vai para ação judicial, acaba indo para a perícia judicial, porque o juiz também não é perito e não vai saber distinguir o que é real e o que não é. Exatamente. E Aham. aí vai precisar da perícia para verificar isso. Tem muitos que não procuram, às vezes não procuram o judiciário, às vezes conseguem um acordo. Então a gente tem também outros tipos de perícia, por exemplo, a perícia prévia. Vamos supor que o senhor teve um contrato fraudulento com um banco. O banco foi lá, utilizou seus documentos, alguém foi lá no banco, utilizou seus documentos e fez um contrato falso. E aí o senhor tem aquele contrato, pegou o espelho daquele contrato, fez uma perícia prévia, levou no banco e falou: olha, se a gente não resolver isso amigavelmente, eu vou ter que entrar na justiça. Às vezes consegue um acordo. Então a gente tem a perícia prévia, que é uma perícia antes da perícia judicial. A gente tem a possibilidade de um parecer técnico. Vamos supor que o senhor está num processo e precisa ali fundamentar aquilo, pode solicitar um parecer prévio, ele pode ser prévio, ele pode ser prévio à perícia judicial ou posterior. Vamos supor que o senhor teve uma perícia judicial e aquela perícia judicial não esclareceu algum ponto, então pode-se solicitar o parecer técnico. E a perícia judicial, que é a perícia do juiz, que é quando o juiz nomeia um perito para que ele diga, naquele processo, se aquele documento é fraudulento ou não, ou então, por exemplo, em outros casos, avaliação de imóveis, avalia um imóvel, ou então esclareça sobre um cálculo. Então, é isso a perícia judicial e esses outros, o parecer técnico, perícia prévia. Então, temos essas modalidades. Entendo. Ô, Jaqueline, você tocou num ponto que eu queria colocar junto com uma questão que tem acontecido muito. Tem muita gente atualmente, inclusive eu, tá? Eu vou me colocar aí também no meio desse povo aí, que anda recebendo cobrança de contas indevidas, coisa que não existe, né? As pessoas te ligam, ó, você tá devendo pro Bradesco, tá devendo pro Banco do Brasil, você tá devendo sei lá para quem, né? Pro Itaú, e ficam aquelas cobranças que são falsas. A gente sabe que existe até estelionatários aí que vivem fazendo isso, vivem disso aí. E você falou que você, como perita, pode fazer avaliação de um contrato fraudulento, que pode alguém ter usado o meu CPF, né? Isso eu não duvido, né? O nosso CPF às vezes pode estar até aí à disposição de alguém. Você sabe disso, né? Muita gente tem acesso à informação nossa. E vamos lá, usaram meu CPF e foram lá e usaram uma assinatura falsa e fizeram um empréstimo em meu nome lá no banco, né? Eu só tô seguindo essa linha de raciocínio pra gente chegar em você. Aí, vamos lá, o cara vai me cobrar. O Banco Bradesco, o Banco do Brasil, sei lá quem, vai falar, ó, ô Carlos Campos, seu estelionatário, você tá me devendo, né? Você não pagou e agora eu quero que você me pague a dívida que você fez o empréstimo lá e não pagou. E aí, eu não fiz empréstimo no banco, certo? Alguém foi lá, usou meu CPF, assinou como se fosse eu e fez lá um empréstimo no banco. Para que haja antes, você falou que antes de haver uma ação judicial, você pode fazer uma perícia para que demonstre que aquela assinatura não é minha. Sim, Tá. Isso eu preciso te contratar para fazer esse trabalho? exatamente. Então você não trabalha só de forma, vamos colocar judicial, que é lá dentro do fórum. Dentro do fórum você nem é dentro do fórum, mas você trabalha por fora. Você trabalha também de forma particular. Tá. Então esse tipo de trabalho você faz também. Sim, sim. É uma empresa, então, que você trabalha? Oi? É uma empresa que você presta? Sim, na verdade, eu sou perita particular, então eu tenho uma empresa também, mas no caso eu posso trabalhar como perita particular. Meu pai, ele também trabalha com isso, ele trabalha em São Paulo. É ramo de Então, família, quando tem então. alguma Esse demanda negócio de perícia é coisa de família, então. Sim, sim. Ah, Quando tem legal. alguma demanda de São Paulo, eu já passo para ele. Eu pego mais Brasília, Norte, Nordeste, que são regiões mais próximas daqui. Legal. Então, quando a gente tem algum caso particular, eu sempre solicito que o cliente traga esse documento questionado. Então, por exemplo, o senhor teve esse tipo de fraude, o senhor não reconhece essa assinatura. Então, se fizeram essa fraude, provavelmente podem ter utilizado seus documentos. Com Mas sua certeza. assinatura, eles não vão conseguir reproduzir
com tanta fidelidade. Provavelmente eles vão esquecer de algum ponto, provavelmente vai ter alguma característica divergente. E aí o senhor vai me trazer um documento, esse documento, o senhor vai solicitar no banco, porque já que o senhor não reconhece esse contrato, o senhor vai falar, peraí, banco, me envia essa cópia desse contrato para eu ver que contrato é esse. Correto. E aí o banco vai ter que te enviar. A não ser, se ele não enviar, você vai ter que solicitar via advogado a exibição de documentos. E se ele enviar, você já pode pegar esse documento, trazer lá para o escritório. Eu vou solicitar uma coleta de grafismos, eu vou solicitar padrões do senhor, para que eu possa ver se realmente essa assinatura não é do senhor. Solicito os padrões, faço coleta, pego o documento de identidade, RG, a CNH, pega os seus padrões, porque o perito judicial na área de documentoscopia, grafoscopia, ele precisa dos padrões, ou seja, ele precisa saber como sua assinatura é, para que ele possa examinar aquele grafismo e confrontar com os padrões para saber se realmente o senhor não assinou ou assinou aquele contrato. Entendi. Uma outra questão, deixa eu te falar. Eu já tive imobiliária, então eu tinha aquele registro no cartório, eu não sei como é que chama, que você tem lá a assinatura, sabe, para reconhecimento. Firma reconhecida. E já passou muito tempo e eu assinava sempre documentos do escritório e tal, então eu estava sempre ali reconhecendo firma, porque eu assinava contratos de locação, algumas coisas e tal, e passei muito tempo sem fazer nada. Não tenho mais escritório imobiliário, estou em outra coisa e tal, e eu precisei fazer uma outra coisa lá no cartório. Quando eu fui no mesmo cartório que eu tinha firma, né, que eles falam, vai lá no cartório que você tem firma e sei lá, reconhece a tua. Aí eu assinei o documento. Quando chegou lá, a moça falou, não tá igual não. Aí eu falei, mas eu sou essa pessoa aí que assinou esse daí lá muito tempo atrás. Então, você como perita, você consegue dizer que eu sou aquele mesmo cara que assinou lá anos atrás aquele mesmo documento? Ou você entendeu o que aconteceu no cartório? Porque a gente parece que... Aí ela falou, não, é que a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando lá o jeito de assinar. Não é? Você tem como distinguir isso daí? Eu descobri que foi eu que assinei aquele primeiro e o segundo agora? Sim, existem os 5 critérios dos padrões. Para a gente poder analisar uma assinatura questionada, a gente precisa atender 5 critérios dos padrões. Espera um pouquinho. Ô, estelionatário, não é para você usar esse daí que ela vai falar não, tá? Ela tá dando orientação para as pessoas que são legais. Você, estelionatário, desliga o vídeo agora. Vai lá, pode seguir. Pode desligar. Pode seguir, minha amiga perita. Continua aí, porque estelionatário anota. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou fraudar o negócio lá. Vai, continua. Sim, pois é. Mas os 5 critérios dos padrões são para nós, peritos, podermos reconhecer uma assinatura, podemos examinar aquela assinatura. E quando o senhor tem uma assinatura, por exemplo, dos anos 2000, o senhor vai precisar me trazer padrões dos anos 2000. Não digo exatamente dos anos 2000, porque vai ser muito difícil. Às vezes a pessoa não tem mais documentos, mas de 1998 até 2002. Me traga padrões próximos daquela data, porque assim eu vou ver sua variação. Eu vou ver como que era antes daquela data e como que era depois. Então, a gente precisa atender os 5 critérios dos padrões. Primeiro, a autenticidade, que é para eu poder examinar uma assinatura questionada, que está sendo questionada, essa que tem a dúvida, eu preciso cotejar com assinaturas que sejam realmente do senhor, e não de um terceiro. Adequabilidade, ou seja, tem que ser assinaturas que correspondam. Não adianta eu comparar maçã com banana, ou seja, letra cursiva com letra de forma. Certo. Então, preciso mesmo estilo de letra. Certo. Contemporaneidade, ou seja, contemporaneidade é estar dentro daquele período. Então, está próximo daquele período. Espontaneidade, que é uma assinatura que esteja espontânea, um grafismo que esteja espontâneo. Que é uma coisa meio bem mecânica, né? Bem ali, papapá, você fez lá. Exatamente. Para não ser aquele negocinho desenhinho, né? Meio tremidinho. Sem ser artificial. Se a pessoa for artificial, fizer outro desenho, fizer algum disfarce, isso não vai ser espontâneo. Isso vai ser artificial. E
quantidade, ou seja, não adianta eu comparar só um padrão do senhor. E nos cartórios, eles também têm poucos padrões, eles vão ter ali 3 daquela época e muitas vezes não atendem o critério da contemporaneidade. No banco então, também, né? Quando a gente usava cheque, né? Que hoje a coisa sumiu, né? Ninguém mais usa isso. Eu acho que alguém usa, eu não uso, mas alguém pode usar. Poucas pessoas. Existia lá, né? Você lembra, né? No banco tinha lá, você assina 3 vezes aí para constar, olhar, o caixa ia lá, era uma demoreira tremenda para ir lá no fundo olhar se era você mesmo. Sim. Tinha isso daí. Isso acontecia bastante, mas é isso, é justamente isso. Tanto os padrões quanto os cartórios, eles fazem essa visualização, eles fazem esse confronto. Então, eles pegam os padrões que estão no cartão de assinaturas e comparam com a assinatura que chegou ali, tanto num documento quanto num cheque. Então, eles fazem essa comparação. Isso é o confronto grafoscópico. Só que o cartório ele vai ser limitado, ele faz confrontos rápidos, tanto o cartório quanto o banco. Eles fazem confronto por semelhança, ou seja, para saber se é semelhante ou não. E não algo muito elaborado como a gente faz na perícia, que é uma investigação, a gente vai atrás de padrões, a gente colhe grafismos. Então, não teria nem como alguém no cartório, nem do banco, fazer algo muito elaborado, porque eles têm pouco tempo e eles têm que fazer isso de uma maneira rápida. Normalmente quem procura, quem tem que te munir de documentação, que eu falo documentação é várias assinaturas, pelo que você falou, é a pessoa que está dizendo que não foi ele que assinou, concorda? Sim, na perícia particular é o meu cliente e na perícia judicial é a parte, ou então se a parte não quiser cooperar com a perícia, o que muitas vezes acontece, eu vou atrás, eu investigo. Então eu vou atrás das assinaturas de cartórios, eu vou atrás dos bancos. Aí eu faço uma busca, faço uma investigação. Na perícia particular, o cliente vai fornecer de uma maneira célere esses documentos para que eu possa elaborar a perícia para ele. Sem isso, não tem como eu elaborar. Então, se ele não fornecer, eu nem faço a perícia. E além da assinatura em documento, né, que é uma coisa bem, eu acho que é a coisa mais comum, né, da perícia, que outro tipo de perícia você faz? Além da assinatura da pessoa lá no documento. Existe outro tipo de perícia? Avaliação imobiliária. Ou seja, para verificar se um determinado imóvel está no valor correto. Então, vamos supor, já tive um caso que o casal tinha separado e o marido ficou na casa. A esposa saiu e ela recebeu metade do valor do aluguel, que ele pagava metade. A metade da casa era dele e a outra metade era dela. Então, essa outra metade dela, ele pagava o aluguel para ela. E aí ela começou a implicar com esse valor, e falou que esse valor estava muito abaixo do mercado, e começou a querer aumentar esse valor do aluguel. E aí eles litigaram, eles começaram um processo, e nesse processo eu fui chamada para verificar qual era o valor correto para esse aluguel. E aí eu vi ali que precisava de um certo ajuste, mas não tanto quanto essa ex-esposa solicitava. Ela solicitava um valor bem mais alto. Entendi. Então é para isso que serve o perito judicial, é para que ele possa trazer aquela verdade, aquela informação, para que o juiz possa sentenciar. E aí a juíza sentenciou, colocando esse valor para que aumentasse um pouco o valor desse aluguel e não continuasse, não permanecesse aquele mesmo que estava sem reajuste durante um tempo. Quem busca você muito é o juiz da vara civil, criminal não? Exatamente, os cíveis. Por quê? Porque os criminais geralmente eles já têm um instituto. No caso, os processos que é o IC, criminais. Sim, o Instituto de Criminalística, Polícia Civil, vai variar. Por quê? Porque os institutos nem sempre são ligados à polícia, então vai depender da localidade. Cada estado tem uma organização da polícia, do Instituto de Criminalística, tem institutos que são desmembrados da Polícia Civil, outros são em conjunto com a Polícia Civil, por exemplo. Aqui a PCDF é tudo, tem a Polícia Científica, que é o Instituto de Criminalística. No caso, por exemplo, acho que o Rio Grande do Sul, a perícia é desmembrada da polícia. Então vai depender muito da localidade, por isso que eu não falo que todos são da polícia, alguns são ligados à polícia, outros não. Aqui em São Paulo é ligado à polícia. Aí é. O IC de São Paulo é Polícia Civil também, é tudo igual. Polícia Civil. E você foi para Brasília porque aí deve ter muita fraude de documento, né? Tem bastante. Tem, né? Com certeza, né? Sim.
É constante isso daí e não falta trabalho para você. Graças a Deus, não. Bastante trabalho. Trabalho é o que me falta. Consequentemente, tem muita gente fraudando documento aí em Brasília, né? Exatamente. Tem Você bastante teve acesso a fraude. alguma situação aí que você possa compartilhar com a gente ou você não pode falar? Eu não posso falar dos casos, mesmo porque os casos Te compromete, envolvem né? pessoas, tem casos que ainda não foram finalizados, mas posso dizer que já teve político, sim. Então, já fui até a Câmara, por exemplo, então já tive algumas diligências com políticos, mas É, não são tantas. Porque na verdade, como jornalista, adoraria que você falasse. eu não posso falar sobre os casos, Eu e meu posso falar público que adoraria que você teve. falasse, você pode ter certeza, né? Mas eu sei que isso te compromete, não é a minha intenção, não é te deixar Não. de ir numa situação desagradável por aí, né? Uhum. Mas eu fico feliz, né? E você tá há quanto tempo nesse trabalho, né? Já que é trabalho de família, por que você começou a fazer isso? Você achou que seu pai, achou legal o trabalho do seu pai, começou a trabalhar com isso? Como que foi? Bom, foi o seguinte, eu fiz direito, fiz faculdade de direito, e quando eu estava fazendo a faculdade de direito, eu pensava muito na magistratura, que sempre foi um sonho para mim, Correto. porque eu sempre vi na magistratura um meio de trazer justiça para cada pessoa que pede socorro ao judiciário. Então, eu sempre pensei na magistratura com muito carinho. Só que o que que aconteceu? Quando eu terminei a faculdade, quando eu estava antes de terminar a faculdade, eu já lidava com a perícia, eu fazia alguns trabalhos para o meu pai, então eu estagiava com ele. E quando eu finalizei a faculdade em 2013, eu comecei a fazer as perícias porque meu pai falou o seguinte: olha, se você quiser magistratura, você vai estudar para magistratura, mas você vai trabalhar também. É. E E tem aí que ter eu grana comecei para a estudar, falar, né? Não é assim também, né? exatamente. Ele Ficar lá falou: no olha, sofá deitada lá e já se viu. vira, linda. É, tem que se virar. E aí ele falou: olha, você já tem o curso, você já tem a expertise, É. vai no tribunal e se cadastre. E aí eu fui, me cadastrei no tribunal, durante um tempo eu comecei a ter nomeações, e aí depois que eu tive nomeações eu comecei a ver que o juiz ele não traz a justiça sozinho. É. Ele pede auxílio aos auxiliares da justiça. E E um dos precisa, né? auxiliares da Muito, é justiça, extremamente importante que você e exatamente, outros mecanismos aí da justiça, não só você, como também tem aquele cara do que ninguém dá muito valor pro cara, é o contador judicial lá. o doutor judicial, Esse cara, eu até vou ver se eu arrumo um contador judicial para falar aqui. Esse cara é extremamente importante, sim, também. porque existem divergências aí de valores, né? Aí o juiz Sim, determina um contador que ele vai lá e põe os pingos nos is lá, porque todo mundo tá sim, achando que tá perdendo, né? E aí entra em sim. demanda judicial e ninguém quer perder, aí vem o contador e fala, não, o valor é esse aqui, tem que pagar isso aí. É, exatamente. O juiz ele vai sentenciar de acordo com a justiça, mas ele Correto. só vai conseguir trazer a justiça para aquele caso se ele tiver como fundamentar a sua sentença. Exatamente, tem que ter E os a peritos para perícia ajudar ele, judicial, né? exatamente, o perito judicial, ele vai ser o técnico da justiça, ele vai ser técnico científico para auxiliar esse juiz, para que além da justiça ele possa ter fundamentos ali técnicos. Então é para isso que eu trabalho. E eu comecei a ver que em muitos casos a perícia auxiliava muito. No caso, o juiz ele pegava o laudo e já colocava na sentença. E eu fiquei muito feliz de ver que alguns casos ali eu consegui auxiliar pessoas que estavam numa situação muito difícil, por exemplo, uma mãe que teve o recibo de pensão falsificado. Então, eu vi que aquela mãe ali, coitada, ela ficou pensando e na própria coleta ela falou: olha, eu não sei se essa assinatura é minha, porque está muito parecido, mas eu não lembro de ter recebido esse valor. E aí, quando eu fiz a perícia, a assinatura era falsa e eu trouxe justiça na vida dessa mãe. Então, Então, isso me isso é fez muito muito. feliz. É, Em é- vários casos, não só esse, mas esse foi o primeiro caso que caiu a ficha para mim do que era a perícia judicial. Então, eu fico feliz, né? Uma moça jovem, né, como você, que tinha até o plano de ir para a magistratura, ser juiz, descobriu que você, sendo perita judicial, você consegue fazer justiça de uma forma bem melhor, né? Porque você consegue trazer luz a algumas questões aí que estão bem
controversas, e eu acho que isso daí é extremamente importante. Fico feliz de você ter Não conseguido digo atingir isso. melhor, mas cada um faz a sua parte, né? O juiz Aham. ele faz a parte dele, o perito faz a parte dele, e nós todos em conjunto a gente consegue trazer a justiça. É, Isso, maravilhoso. eu costumo sempre falar isso, falo isso em todos os lugares que eu vou. Muita gente fala mal da justiça brasileira, né? Que a justiça é injusta, que muitas coisas o juiz julgou errado, tal. Eu de minha parte, graças a Deus, até aqui da minha vida, todas as vezes que eu tive problema judicial, que eu evito ao máximo, mas quando eu tive, eu fui totalmente atendido e recebi a justiça justa, né? Vamos colocar assim. A justiça foi justa, e até em questões que eu achei que eu estaria ia ser prejudicado, eu não via saída para mim, eu fui surpreendido pela justiça. Você acredita nisso? Sabe quando você é surpreendido pela justiça? Sim. Questões que eu deixei a revelia, falei, eu nem vou atrás disso daí, dane-se isso daí. E de repente eu fui surpreendido pela justiça, que o juiz fez justiça em algo que eu já achava que eu nem queria mais saber. Eu costumo dizer que nunca as duas partes vão ficar felizes com o veredito, nem com a perícia, nem com a sentença do juiz. Então, é normal ter esses questionamentos, essas críticas, porque sempre uma parte ali vai querer mais, vai se sentir lesada, mas o que eu acompanho da justiça, eu sempre vejo muitas decisões justas e coerentes. Então, eu acho que a gente está num caminho muito bom mesmo, porque os juízes, muitos juízes ali têm muito conhecimento, e não só isso, imparcialidade, são muitos concursados. O concurso para a magistratura é um concurso super difícil, então quem entrou ali, entrou com muita garra, com muita vontade de fazer o bem. Não entrou ali de qualquer É o que eu maneira, né? acredito. Tem que acreditar. Eu também acredito. Eu sou da sua turma, eu acredito na justiça, sim. Sim. Apesar de muitos não acreditarem, eu continuo acreditando na justiça do Brasil. E eu vou continuar assim. Ô, Jaqueline, eu fiquei super contente de conhecer o seu trabalho, e você é extremamente simpática. Muito obrigado. Obrigada. E eu queria que você falasse. Você está em Brasília, né? Mas teu pai está em São Paulo. Sim. Tem contato do seu pai aqui em São Paulo que você possa passar? Você lembra de cabeça, ou você quer passar depois pro Leandro colocar? Cabeça eu não tenho aqui. Você manda aí depois pro Leandro, né? O Leandro coloca, né? Tá. Depois o Leandro Tá bom. coloca o contato do seu pai. O de Brasília você tem de cabeça. Sim, o de Brasília. Fala aí o de Brasília, então. Tá. O meu contato aqui em Brasília é 61 98130 0097. 61, fala de novo. 61 98130 0097. 97. Tá. Isso é um escritório aí, né? Isso. É o telefone que eu atendo, porque eu uso o WhatsApp, eu uso o celular mesmo. Mesmo no o telefone de escritório. trabalho seu aí. Isso. Mesmo no escritório, meu telefone principal é o celular. Correto. E também tem minhas redes sociais. O meu Instagram Pode falar. é @peritatirote. Lá eu dou várias dicas, tanto de Perita documentos. Tirote. Lá você tem essas tiradinhas suas aí. Sim, tem tanto em grafo, doc, quanto perícia judicial. Então, para pessoas que têm já, por exemplo, uma faculdade em contabilidade, engenharia, administração, essas pessoas também podem fazer perícia judicial. E lá eu dou várias dicas para peritos judiciais, até mesmo peritos que já estão na área. Agradecem muito as dicas, porque são dicas também para todo o público, tanto para os que já estão iniciando, quanto os que já estão há algum tempo. Que legal. Então você segue o mesmo ritmo da gente aqui. A gente quer sempre promover pessoas que têm um trabalho legal, que quer ajudar os outros, né? A nossa intenção é exatamente essa. Eu fico muito feliz de conhecer você, te agradeço. Eu não pretendo ir para Brasília tão cedo. Também. Espero que você não venha para cá, porque aqui tá feio o negócio, né? Se quiser vir depois do final do ano aí, pode vir. Vai vir passar o Natal aqui? Como é que vai ser? Eu cancelei a passagem. Cancelou, né? Cancelei, porque o negócio tá muito feio e eu ia ver minha avó. Minha avó já é uma senhora. Então. E Deus me livre de passar alguma coisa para ela. Então, eu tive essa semana com o médico do Emílio Ribas, né? Um especialista lá. E batendo um papo informal, né? Eu converso com muita gente, né? Eu gosto de conversar, deu para perceber, né?
É bom, é. E eu, conversando com ele, as pessoas estão levando a brincadeira. Eu não brinco, não. Eu levo a sério. E ele falou que a coisa, essa segunda onda que estão falando aí, tá demais. Diz que o pessoal não tá chegando no hospital. Tá indo pro beleléu dentro da ambulância. Não tá dando tempo de atender. E tem a segunda infecção, que também tá pegando o pessoal aí a primeira, né? Já teve crise e tal. Na segunda, disse, a segunda o pessoal tá na boa. Não tá. Mentira. Tem gente pegando a segunda e tá derrubando mesmo. Derrubando mesmo, matando daquele jeito. Então, você tá certíssima de cuidar da sua... Como é o nome da sua avó? Tereza. Vó Tereza? Camargo Tirotti. Hã? Tereza Camargo Tirotti. Eu tenho duas avós, né? Duas avós vivas. Mas como eu fico na casa dessa minha avó, que é mãe do meu pai, que é a Tereza Camargo Tirotti, aí eu pensei muito nela também. Já minha outra avó, talvez eu não fosse ver. Não tem Então mais tem contato. a dona Antônia e a dona Tereza, são minhas duas avós. Ô, vó Tereza, vó Antônia, ela vai te ver, mas não agora. Segura essa Exatamente. onda aí. Manda beijinho virtual, pá. Eu te amo, vó Tereza. Manda beijinho pra vó Tereza aí. Nossa, ela vai adorar. E depois manda um vídeo, fala, vó Tereza, beijo do Carlos mandar. Campos, vai lá. Ela gosta do YouTube, ela sempre tá no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, tem né? canal Periciando. E minha avó acompanha, sempre tem um like nos meus vídeos, sempre tem, é impressionante. Acabou de sair o vídeo, já tem um like. É ela que sempre quando vê a notificação já vai lá e curte. É isso aí, daqui a pouco a gente vai conseguir dar beijo e abraço em todo mundo aí, mas agora não, por enquanto segura essa onda e fica só na saudade, mas a saudade é gostosa também, viu? Também. É uma maneira da gente valorizar também essas pessoas que a gente tinha tão perto e não dava valor também, muitas vezes. Exatamente. Não é o seu caso, mas tem muita gente aí que tinha gente do lado e não valorizava, e agora que não tem, né? Eu perdi minha mãezinha quando eu tinha 13 anos e eu sei a dor que é a ausência de uma pessoa amada. Minha amiga, vamos encerrar? Você quer agradecer, dizer alguma coisa pra gente encerrar? Sim, quero agradecer o convite, agradecer essa oportunidade de falar sobre a perícia judicial, porque realmente é algo que poucos sabem e é uma perícia muito relevante, é muito importante para o judiciário. Então, eu gosto muito de levar esse conhecimento sobre a perícia judicial para todos os cantos, porque sempre confundem, a maioria sabe o que é perícia, mas não sabe o que é a perícia judicial. E eu comecei um canal no YouTube para falar sobre isso, que é o canal Periciando, e nas redes sociais eu sempre divulgo esse trabalho, que é justamente para cada dia mais as pessoas saberem o que é a perícia judicial. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada, Blitz TV, muito obrigada por essa oportunidade, e até a próxima, no que precisar de perícia, estou à disposição. Logo a gente fala sobre o outro assunto. Se parecer algum picareta fazendo alguma coisa errada aí eu descobrir, eu mando para você dar uma Tá bom. Pode deixar, cara. Nós temos perito aqui, ó. Tá bom, minha querida. Deus te abençoe, Jaqueline. Se cuida aí em Brasília, viu, minha amiga? Amém. Obrigada, cara. Esconde a carteira aí, querida. Meus amigos, é isso aí. Nós somos o Jornal da Blitz e estamos aqui para isso, para trazer informação. Conhecemos hoje aí a Jaqueline, perita judicial. E ela trouxe um pouquinho de informação. Você conheceu uma nova profissão, né? Para mim é bem desconhecida, não sei se para você. E nós estamos aqui. E eu queria aproveitar esse momento, né? O final desse programa, para te desejar aí um Feliz Natal, um bom Ano Novo. É isso que nós desejamos aqui da Blitz, né? Eu, Leandro, né? Estivemos aqui esse ano tratando de muitos assuntos, coisas sérias, de uma forma bem descontraída, porque esse é o nosso objetivo, né? Nós somos uma TV diferenciada, nós temos esse jeitão simples de fazer as coisas, mas é porque nós sabemos que nós lidamos com pessoas simples como você. E o nosso objetivo é trazer informação e interatividade. Então, eu te desejo um bom Natal, que esse ano que passou aí, você viu, cheio de percalços, mas nós estamos terminando com a graça de Deus, que sua família permaneça aí sadia, né? Pedir saúde, porque não tem mais o que pedir, né, Leandro? Exatamente. Pedir saúde para esse povo, para nós, para a família de todos nós aqui, da família da Blitz, para a sua família, e pedir a Deus que nos dê um ano melhor, né? O ano de 2021, né? Caramba, terminou 2020, hein, Leandro? Já foi.
Já foi, mano. 2021 que vem é cheio de paz, né? De graça. Que eu nem penso em vacina. Eu acho que a gente precisa muito da graça de Deus na nossa vida. E isso que é mais importante. Que Deus te abençoe. Bom Natal, bom Ano Novo e fica na paz. Tchau, eu sou o Carlos Campos e esse é o Jornal da Blitz. Tchau, um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.